Louvado seja o nome do Senhor, e podemos estar nessa noite, na casa do Pai. Amém, queridos? Um culto de celebração, de adoração. Venha sempre com esse coração disposto, né? De celebrar, de se alegrar com o Senhor, queridos. Amém? Sempre com desejo e sempre com uma grande expectativa de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Sempre essa expectativa. Eu estava recordando, enquanto estávamos aqui adorando ao Senhor, que dia 12 agora passado, segunda-feira, completou 29 anos. A primeira vez que eu entrei na Igreja Metodista Wesleyana. Um domingo como esse, há 29 anos atrás, eu entrei na igreja com mais dúvidas do que certezas, mas com um coração desejoso de conhecer a Deus. A minha experiência de 15 dias anteriores a esse havia me levado a um desejo enorme de conhecer o Senhor. E eu entrei naquela noite na igreja. Eu me lembro do culto, me lembro porque foi um culto que mudou uma chave na minha vida. Ele não era pastor, era um presbítero da igreja, lá da Vila Nive, presbítero Israel Nogueira. O pastor Júlio conheceu ele. Pregando sobre missões, sobre isso que nós vimos agora. E eu fiquei tão impactado com aquela não teve muita mensagem, queridos, porque ele mais pulava, mais gesticulava. Para quem conhece Israel sabe que é assim, mas aquilo me pegou por dentro de tal maneira que na caminhada de volta para casa, a Cristina chegou para mim e disse assim: o que você achou do culto? Eu falei assim: se Deus é Deus, eu quero aquilo que aquele homem tem. E Deus é Deus e fez tantas coisas, queridos, que eu e Israel fomos consagrados, até com o pastor Júlio também consagrados no mesmo dia, dia 5 de janeiro de 2007. Lá no ginásio da Portuguesa, um domingo chuvoso, né? Uma batalha para sair lá do acampamento, onde tinha sido o concílio, o carro atolado, o ônibus atolado, foi uma batalha. Mas naquela noite eu, pastor Júlio, Israel e outros irmãos, fomos consagrados ao ministério. E eu estava pensando nisso por causa do quê? Porque tem muito a ver do que a gente vai falar um pouco hoje à noite. Porque desde que eu cheguei na igreja, queridos, eu entendi, é a minha compreensão, e a minha compreensão até hoje, talvez por eu ter essa compreensão, é que eu acabo me livrando ou sendo livre de algumas armadilhas do diabo. Eu sempre desejei, e anelei e sonhei em conhecer cada vez mais o Senhor. Eu não me contentei com aquele primeiro dia. E quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, que Ele começou a fazer mudanças na minha vida, o primeiro desejo, Ele mudou o meu entendimento. Eu tinha uma dificuldade muito grande de começar e terminar as coisas. Eu parava tudo pela metade. A minha história era a história dos 50%. Eu nunca chegava nem no 75% e nem no 100%. Tudo era pela metade. Mas a partir do momento que Deus entrou na minha vida, e eu desejei e anelei conhecê-lo, Deus começou a mudar isso de uma forma assombrosa, de tal maneira que a primeira coisa que Ele mudou na minha vida foi o desejo por estudar. Eu fui realizar um sonho da minha mãe, que era que eu pudesse estudar. Eu nunca gostei muito de estudar, não. Até então, Jesus mudou, graças a Deus por isso. Eu não gostava de estudar, não.
Dava muito trabalho na escola para minha mãe. Mas a partir do momento que eu tive esse encontro com o Senhor, a minha história mudou. E eu desejei, e eu anelei, e eu fui atrás. Aí eu estou lá já um tiozão, né, porque eu já não era mais nenhum guri, sentado na sala de aula com a gurizada, né, para aprender, para estudar, porque o que a gente não faz no tempo correto, a gente sofre depois um pouco mais. Aí a gurizada tudo com a mente tranquila, e eu tinha que pensar em pagamento das contas, cuidar de 2 filhos, e ainda tinha que estudar. Então foi um exercício na minha vida, de uma construção que Deus estava fazendo. Mas por quê? Porque havia um anelo, um desejo de conhecer a Deus, uma vontade de conhecer a Deus. E aí eu fui tendo experiências com Deus, com esse desejo, com essa vontade de ler a palavra, entender a palavra, buscar em oração, jejum, vigílias. Quantas foram as noites que a gente passou em vigílias em que Deus trazia palavras para o nosso coração, que a gente nem entendia do que era, nem compreendia, estava tão longe da nossa compreensão. Mas a gente buscava, porque assim, eu não consigo entender um crente que não deseja conhecer a um Deus que é infinitamente maior do que a gente possa passar a vida inteira estudando a respeito e conhecendo dele, e se contentar com pouco. Eu não sei, eu não entendo isso. E aí, nessa minha busca com Deus, eu fui tendo experiência com Deus. E numa das experiências que eu tive com Deus, foi uma inquietação no meu coração que eu não percebi naquele dia, que isso foi acontecer de forma gradativa depois. Que Deus estava mudando o entendimento dentro do meu interior, quanto ao meu relacionamento com Ele. Eu vim de uma construção religiosa católica, apostólica, romana, como a maioria, e envolvidos com seitas afro. Eu passei a minha vida envolvido nisso. Então, a minha relação com Deus ou com deuses, era uma relação de consumo. Entende o que eu estou dizendo? Porque o que eu vou falar aqui é sério. Era uma relação de consumo. Que eu ia atrás, porque na minha compreensão, a troca era para trazer benefício. Então, eu era um consumista. Amém, queridos? Então, agora eu venho para a igreja e minha mente tem que ser transformada. Então, eu vou enxergar nesse Deus a mesma relação de consumo, de troca. E aí, nas minhas experiências com Deus, lá nos idos de 99, mais ou menos, eu inquieto por uma relação com meu pai. Depois que meu pai morre em maio, dia 21 de maio, se não me falha a memória, foi um pouco antes do aniversário da Fernanda, 21 de maio de 1999, meu pai morre, parte para o Senhor. E numa daquelas momentos conflitivos com Deus, eu entrei para dentro do quarto, porque apesar de eu não ter um relacionamento muito bom com meu pai, era bem conflituoso o nosso relacionamento, infelizmente, bateu aquele momento de saudade, de falta da presença, né? E eu entrei no quarto e fui conversar, fui dialogar com Deus na relação de consumo. E comecei a falar para Deus um monte de coisas que eu sentia falta, que meu pai não tinha feito. E que aquilo tinha me deixado um vácuo, um vazio existencial. Um abismo de relacionamento.
E Deus disse assim, e me ensinou, e ali Ele me instruiu a respeito da dificuldade do meu pai com o relacionamento dos filhos, porque ele disse assim, ele não podia dar absolutamente nada, porque também nada havia recebido. Aí eu entendi que meu pai era mais digno de misericórdia do que raiva. E aí ele disse para mim, mas agora você não tem que se preocupar, porque agora o meu relacionamento com você é de pai. Mas ainda eu tinha que ser transformado, porque na minha mente era uma mente de consumo. Vou para Deus, faço o melhor e Deus atende. Se lembra quando, você não lembra porque você não estava lá, mas quando você vai, você leva a oferenda e você espera o quê? Receber algo em troca. Você leva para receber algo em troca. Então aí você vai para a igreja com essa mente consumista, você quer fazer as coisas para receber algo em troca. É nunca com uma mente de relacionamento. E aí eu vou para a igreja e começo a caminhar. E nessa minha caminhada de quase 30 anos de conversão, eu descobri um pai. Um pai que atende ao filho, que puxa minha orelha, que de vez em quando, né, como disse o pastor Júlio aqui, na quinta-feira, uma explanação da palavra de Jeremias tremenda, leva-nos a um lugar de exortação por amor, porque o pai corrige ao filho que ama. Então é nesse pensamento que eu quero pensar um pouco com vocês hoje. Eu acabei de ler um livro chamado Paternidade Bem Resolvida. Fantástico. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Paternidade Bem Resolvida, é isso mesmo. Fantástico o livro. Eu tenho estudado, eu tenho me aprofundado, porque eu não quero um relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus eu tive lá no passado, de consumo. Eu quero conhecer o Pai, que deu seu Filho, seu único Filho, por amor das nossas vidas, para que Ele se tornasse o primogênito de muitos filhos. Então, eu entendi, eu compreendi, e o meu desejo é que você entenda, que você aceite, que você receba no seu coração o fato de nós termos sido adotados pelo Senhor. Nós não somos mais órfãos. Nós somos filhos. Fomos adotados por Deus, queridos. E é nesse espírito de oração, de adoção, de compreensão de adoção, é que os verdadeiros filhos de Deus são gerados no espírito e não na carne. Temos que começar, primeiramente, a adotar para nós a nossa história escrita na identidade como filhos de Deus. Porque a gente, de vez em quando, vê gente em crise, de vez de estar em Cristo. Mas está em crise por quê? Porque não se sente filho. A sua relação com Deus é de consumo. Os filhos naturais, a Bíblia diz que eles não herdarão o reino dos céus. Os filhos da carne não verão o reino dos céus. Só os que forem gerados no Espírito. Só que o Espírito tem que convencer você, e você se permitir ser convencido que você é filho. Porque se você não entender que você é filho, você é só um consumista.
A tua relação com Deus é de consumo. Ele consome assim: eu sou fiel no dízimo, Deus agora tem que abrir as janelas do céu e derramar suas bênçãos sobre mim. Isso é consumo. Isso é mais ou menos aquela criança que quer ir para o McDonald's. Ele não quer ter relação com o pai. Ele quer consumir o que o pai pode dar para ele. O pai vai dar para ele batata frita, vai dar lá para ele o sorvete, vai dar lá para ele o McDonald's. Isso é coisa de criança. Amém? Mas hoje eu gostaria de ter meu pai do lado para levar ele no McDonald's, não para desfrutar do que ele pode me dar, mas para desfrutar da presença dele. Isso é coisa de adulto. Por isso que Paulo diz: quando eu era criança, agia como criança. Então, meu relacionamento com Deus não é um relacionamento do que Ele pode me dar, porque se Deus não quiser me dar mais nada, além do que Ele já deu, Ele não deixou de ser Deus para mim, queridos. Eu estava perdido nos meus pecados, nas minhas mazelas, e Ele, pela sua graça, me alcançou. Me deu uma família abençoada, filhos abençoados, netos abençoados. Olha o que Deus fez. No casamento, eu de Cristina, se tivesse uma casa da aposta, o pessoal ia apostar quanto tempo ia durar o casamento. Sério. A coisa era ruim, a diferença era muito gritante, muito grande, mas Deus mudou a nossa história. Eu estou lendo um livro agora também, chamado Escolha Ser Filho. E ele vai dizer algumas coisas que eu quero que você ouça e preste atenção, porque é sério. Ele fala assim: precisamos entender que a natureza pecaminosa, que passou a ser parte da constituição humana desde o Éden, carrega consigo o DNA da orfandade. Esse DNA pode ser visto através de algumas atitudes naqueles que não descobriram o seu lugar de filiação em Cristo Jesus. Então presta atenção que ele vai colocar 3, eu só vou falar de 3, para não tornar muito longo. Primeira, autossuficiência. Ele diz assim: é interessante notar que mesmo crianças têm a tendência de fazer coisas erradas, não considerando a vontade do pai que elas têm. Elas já nascem com esse DNA. Elas já nascem assim. Ninguém ensinou. Tem coisa que criança faz, que você fala assim: mas onde aprendeu isso? Da onde viu isso? Por causa desse egoísmo extremado, as pessoas influenciadas pelo espírito da orfandade se colocam longe do amor do Pai. E tem tanta dificuldade em receber amor quanto tem em dar. Para o diabo, o mais importante é o eu. São pessoas que são sentadas em si mesmas, são egoístas. Elas não conseguem perceber, elas têm em si a capacidade de negar o cuidado de Deus e achar que tudo e as suas conquistas estão centradas em si mesmo. Autossuficiência. Aquele: eu não preciso de ninguém, eu me basto. Espírito de orfandade.
Outro é o espírito de autoexaltação. Não se preocupe que a gente vai ler o texto bíblico, tá, queridos? Isso daqui é só a plataforma para a gente ir lá para o texto bíblico que a gente vai falar. É possível que a autoproclamação construa certo nível de influência. Você sabe quando uma pessoa vai bem, ela até consegue se relacionar bem. Ela consegue, com o seu esforço, se autopromover. Mas entenda uma coisa, que Deus só vai promover quem não se promove a si mesmo. Talvez todo o esforço de autopromoção é pessoal, não é de Deus. E o que edifica com o seu próprio esforço vai precisar ser sustentado pelo seu próprio esforço. Aquele que se promove pelo seu próprio esforço, você vai perceber que ele vai ter uma constante luta de estar sustentando aquilo que ele promoveu. Porque o que Deus promove, querido, você não vai precisar fazer esforço nenhum. Esforço nenhum. Aliás, você não vai querer nem estar no lugar que Deus te coloca, porque você vai se achar incapaz para isso. Porque quando você começar a se achar que é capaz de fazer aquilo que você está fazendo, não é Deus que está fazendo. Você não sabe, é que você acha que é tão natural para a gente subir aqui em cima e pregar, queridos. Você acha que é tão normal para a gente subir aqui em cima e pregar, você não sabe as lutas que é. Você não sabe como é que a gente fica aqui dentro. Não tem nenhum nada que der do céu, um fone de ouvido, não tem nada disso, queridos. Nós estamos aqui no temor do Senhor. De vez em quando eu estou em casa e eu digo assim, Deus, eu não tenho capacidade de pregar isso hoje. Eu não tenho capacidade de falar isso hoje, Deus. Eu estava com uma pregação preparada sobre a mulher de Samaria. Mas Deus mudou. Porque aquela talvez fosse a minha autopromoção. Eu fui estudar, eu fui elaborar. Mas aí Deus começou a construir isso na minha vida. Então, quando você estiver em algum lugar, que você está tranquilo e está nele, cuidado, não foi Deus que te colocou. E como é que a gente está nesse lugar que Deus nos colocou? Como Jesus. Jesus amava estar em submissão à vontade do Pai. E essa submissão à vontade do Pai, entenda, a submissão de Jesus à vontade do Pai levou ele para a cruz. Jesus não venceu a morte na cruz, venceu no Getsêmani, onde ele disse, contudo, seja feito a tua vontade. Autossuficiência, autoexaltação e autoentronização. Entenda que Deus quer ser Senhor sobre nossas vidas. A gente tem um conceito equivocado religioso de que Jesus e Deus é só Salvador, que se Ele quiser só nos salvar, Ele salvava a gente, afastava o oxigênio 5 milímetros da ponta do nosso nariz, nós íamos encontrar com Ele no céu, e nós não daríamos metade do trabalho que damos.
Mas antes dele ser aquele que me salva, ele quer ser meu Senhor. Então, Deus quer ser Senhor, porque Ele sabe, entenda isso, guarde isso para você, porque Ele sabe que é o único que pode fazer isso de maneira correta na tua vida. Por que Ele quer ser Senhor? Porque Ele sabe que esta é a única maneira correta dele agir na sua vida. Não só correta, justa. Mas a mente órfã tem um sistema de valores diferente. Porque ele acredita que pode fazer melhor do que Deus. Você tem uma ideia? Quando você ora pedindo a vontade de Deus ou para que você ora a tua vontade para Deus fazer? A gente chega diante de Deus com todo o script do que Ele tem que fazer. Isso é consumo. E o Senhor vai fazer, sabe por quê, Deus? Porque eu estou no culto todo domingo, toda quinta-feira, toda quarta-feira, toda terça-feira, estou na escola bíblica, sou dizimista, vou lá, sou fiel. Então o Senhor vai fazer, porque é uma relação de consumo. É o foco exagerado em si mesmo, atender às suas vontades, às suas carências, às suas necessidades. Tome cuidado com isso, queridos. Eu só não vou falar uma coisa que eu tenho vontade de falar lá para não te escandalizar. Mas quem quer atender vontade, desejo, carência, não é com Deus. Tem muitos homens atendendo às suas carências, as suas vontades, seus desejos em lugares que não deveriam estar. Você entendeu? Então não precisei dizer para você entender, porque você é inteligente. O foco exagerado em si mesmo é um forte traço da orfandade. Nesse caso, no viés da autossuficiência, superautonomia e orgulho. E aí o autor coloca assim: o desejo primário de Satanás é tornar todas as pessoas em uma versão de si mesmo. Qual é a versão de Satanás? Perdido, sem pai e sem herança. Então entenda que você tem que compreender que somos filhos. Fomos adotados. Porque se você não se sentir filho e tiver, vamos dizer assim, flertando com isso que nós falamos, queridos, é melhor você correr aos pés do Pai. Arrepender-se. Porque aqui não é uma questão de salvação, queridos. Nós não estamos falando aqui questão de salvação. Nós estamos falando aqui uma questão de viver uma vida digna diante daquilo que Ele fez. Tem uma cantora aqui do Rio Grande do Sul, Fernanda Lara, que ela canta uma música que diz assim: o Senhor é digno da minha salvação. O Senhor quer que a gente viva uma vida digna da salvação dEle nas nossas vidas. Segundo, entendemos que não somos frutos do acaso. Deus nos conhecia antes mesmo de existir. Jeremias vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. Você consegue fazer disto a tua verdade? Esclarecer, estabelecer e expandir. Isso tem que ser a tua verdade, querido. Então nós vamos achar que somos fruto do acaso, nascemos na família errada, temos um pai ou uma mãe desajustado, achando que a grama do vizinho é melhor que a nossa,
Vou contar uma história aqui para vocês. Em casa era um horror. Meu pai e minha mãe não se davam bem. Meu pai, infelizmente, envolvido com a questão do alcoolismo. Minha mãe, os dois tinham um temperamento muito forte, muito forte. Era complicado. A Cristina conheceu bem essa história, né? E era assim, eu era o filho mais velho. Sou o filho mais velho até hoje. E graças a Deus por isso, né? Porque eu não parti. Outro dia falei para minha mãe falou assim, estou no final da vida. Eu falei, mãe, também eu já estou entrando na terceira idade, então calma, vamos fazer a coisa direito. Só vai primeiro, depois eu vou, né? Então, aí, sabe essas histórias de você, talvez só foi comigo que aconteceu isso, você achar que você nasceu na família errada? E eu fui afrontar minha mãe com essa história de falar que eu não devia ter nascido. Ali, naquele momento, eu descobri que eu não tinha que ter nascido mesmo. Naquele momento, eu só falei que não devia ter nascido, porque era tão conflituosa a circunstância, né? Que naquele momento, a resposta dela, de como ela interagiu comigo, naquele momento eu descobri que era melhor não ter nascido. Mas a gente entra nesses conflitos, amém, queridos? Porque a gente acha que é fruto do acaso. Que nasceu na família errada, do jeito errado, com o pai errado, com a mãe errada, que está tudo fora, que não sei o quê. Não, queridos. O Senhor nos conhecia antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Salmo 139, versículo 13, 14, 15, 16, vai falar que Ele nos formou, que nós somos feitos de forma admirável e maravilhosa, que nós não somos um erro, porque todos os dias nossos estão escritos no seu livro. Você e eu não somos fruto do acaso. Amém, queridos? 1 João capítulo 3, versículo 1 diz, vede que grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amém? Terceiro, sabendo que não somos órfãos, também que não somos frutos do acaso, temos que compreender que temos um Pai que zela por nós. Vou usar o texto que o pastor Júlio usou quinta-feira, Jeremias 29, 11. Sou eu que tenho planos a seu respeito, plano de paz e não de guerra, plano de dar-lhes um futuro cheio de esperança. Querido, isso daqui é maravilhoso. Você olhar para Deus, com Ele preocupado com o teu passado, envolvido no teu presente e trabalhando para o teu futuro. Mateus capítulo 6, você conhece essa história lá, finalzinho do capítulo 6, do Sermão da Montanha. Você não tem que se preocupar com nada, porque Deus é provedor de todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele é provedor das nossas... Nós vimos agora. Está acabando a manteiga. Fala com o pai.
Aí ela queria só manteiga. Veio 5 quilos de farinha, uma dúzia de ovos, Toddy. Olha como a nossa mente de orfandade, ela nos trai, querido. Está faltando, eu peço para quem? Para o pai. O pai vai arrumar um irmão que está mais abastado. É sempre assim. Por isso, irmão abastado, fica de olho porque Deus vai usar você. Olha aí para o teu irmão abastado do lado. Entende? Aí o irmão vai usar o irmão que está melhorzinho, um abastado, falar lá, ô filho, vai lá e ajuda teu irmão. Porque teu irmão está meio apertadinho, ele pediu para o pai, e o pai está agora chamando o filho para ajudar o irmão. Ah, pastor, eu pensei que isso era coisa da minha cabeça. Não, é o pai que está te chamando para ajudar teu irmão. Amém, queridos? Quarto, temos um pai que, dentro da sua estrutura, daquilo que é pai, ele vai nos dar limite, proteção e direção. É ele que nos vai dar destino para a nossa vida. Se lembra que o salmista vai dizer que os filhos são como flecha na mão do arqueiro? Se você é filho, você está na mão de quem? Quem sabe qual é o alvo? Você? Quem sabe para onde está sendo dirigido a flecha? É você? Então por que você está dizendo para o arco e para o arqueiro aonde você quer ir? Não aceito isso. Então ele não é teu pai, ele é um Deus de consumo para você. Porque se ele é pai, é ele que dá direção. Ele sabe onde vai lançar. E muitas vezes, para lançar uma flecha para frente, você vai ter que voltar para trás. Sabe, naqueles lugares que você não queria voltar para ser tratado, para ser melhorado, para ser curado, né? Para Deus afrontar as tuas coisas, é para lá que você vai ter que voltar, porque a flecha só vai para frente quando volta para trás. Primeiro, na mão do Pai. Quantas vezes eu já fui curado por Deus, querido? Já fui confrontado por Deus? Quantas? E é assim, eu vou falar uma coisa para você. Quando a coisa está muito bem entre eu e Deus, eu começo a desconfiar que tem algo errado. Porque eu não sou assim um filho 100%. Eu, de vez em quando, eu sinto que tem alguma coisa, aí eu vou buscar Deus. Não é porque Ele se afastou de mim. É porque eu me afastei dele, não estou conseguindo mais ouvi-lo, não estou conseguindo mais percebê-lo, não estou conseguindo mais entendê-lo. Eu não tenho medo de ser repreendido por Deus, eu tenho medo de ser repreendido pelos homens, queridos. Apesar dos homens não poderem me fazer nada, mas às vezes tem alguns homens que repreendem a gente só por causa de questões humanas, mas quando Deus nos repreende é coisa séria. De vez em quando, Deus, para me parar, me coloca de cama. Eu já sei qual é o processo. Vira e mexe, ele faz isso. Por que capotou o carro aquele dia lá e me deixou de perna, cabeça para baixo? Ele já estava avisando que era para eu parar. Fazia tempo, fazia tempo, fazia tempo, fazia tempo. Você não ouve, Deus me para. Mas por quê? Porque ele tem um destino. Ele sabe para onde ele está apontando a flecha, queridos.
Então, se confiarmos nele e desfrutarmos de um relacionamento íntimo com ele, não vamos ter falta de nada, queridos. Nem de problema. Amém? Porque veja que o problema é a oportunidade de você ver Deus agindo. Todo mundo só vê problema como problema. Mas o problema é ver a oportunidade de Deus agir. Mas eu estou numa casa errada. Não, você está na casa certa. E ainda bem que você está lá, porque você é a única luz de Cristo lá dentro. Então Deus não colocou nem no lugar errado, colocou no lugar certo. Porque se você não estivesse lá, era trevas. Mas pelo fato de você estar lá, tem uma luz de Cristo lá dentro. Então, tua família não é um problema, tua família é uma bênção. Como eu disse semana passada, semana retrasada, eles são irmãos que ainda não descobriram quem é o Pai, é só isso. E você está lá dentro para mostrar para eles quem é o Pai. Como eu já falei aqui, enquanto a religião nos apresenta Deus, Jesus veio nos apresentar o Pai. Um Pai que é Deus. Mude esse conceito, querido. Um pai que é Deus. Desde criança a gente sempre quis ter um pai, né, que era super-herói, não é isso? A criança acha que o pai é o super-herói dele. Por isso que é criado essas figuras de super-heróis que existem por aí, entende? Porque no imaginário da criança o pai é aquilo. E eu e você temos um Pai que é superior a qualquer super-herói. Mas entenda uma coisa, que nós podemos cometer um erro ainda maior. Porque agora percebemos a nossa identidade, não somos frutos do acaso, que temos um Pai que zela por nós, que nos orienta em todas as coisas. Ou seja, eu tenho o conhecimento e a aceitação dessas verdades, ou seja, ficou claro para mim, e eu estabeleço ela como verdade para a minha vida. Mas diante disso, muitas vezes a gente vem negligenciar a nossa posição de filiação, assumindo simplesmente a postura de que tudo está pronto, tudo está à disposição. Achando porque agora eu sou filho, que ele zela, que ele cuida, que ele provê, que está tudo à disposição, não precisa fazer mais nada. Estou lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aí, ó, a espada do crente. Me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Mas por quê? Porque agora sou filho. Sou filho, eu tenho que desfrutar disso. Entenda uma coisa, queridos. Entenda uma coisa. O Pai nunca vai nos tratar com um sistema de meritocracia. Isso é coisa humana. O Pai vai nos tratar por cumprimentos dos seus princípios estabelecidos por Ele. E isso, na minha visão, vamos dizer assim, né? Eu digo que a lei, queridos, e os princípios de Deus é a manifestação da graça de Deus. E eu vou te explicar por quê. Porque Ele colocou todo mundo no mesmo patamar. Não há diferença. Se você cumprir, você vai receber. Se não cumprir, você vai pagar as consequências. Isso é graça. Então, quando a gente está diante dos princípios de Deus, isso é graça de Deus. Se você cumprir, você vai receber. Se você não cumprir, você vai ter que arcar com as responsabilidades. E aí eu quero ler o texto com você, que é o texto que eu quero compartilhar um pedaço hoje, que está lá em Mateus capítulo 21.
3 versículos somente, que vai contar de uma parábola que Jesus está contando, e eu quero usar ela, que é a parábola dos 2 filhos, no versículo 28. Não é do filho pródigo, tá? Apesar que também, se a gente olhar, a gente pode fazer uma analogia do filho pródigo. Mas a parábola dos 2 filhos. Jesus diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: o primeiro. Só até aí. Nós vamos perceber aqui que há 2 classes de pessoas muito comuns no mundo. Muito comum. Em primeiro está a pessoa cujas palavras são melhores do que as suas ações. São capazes de prometer qualquer coisa, de fazer afirmações tremendas, de piedade, de fidelidade, mas as suas ações ficam muito abaixo de suas palavras. E aqui eu quero usar algo que o pastor Felipe outro dia falou, e realmente me veio ao coração, na tarde de hoje, isso. Nós fomos a um casamento em São Paulo em fevereiro do ano passado, ou desse ano, no ano passado. E o casamento foi da prima da Cristina, e 2 pastores fizeram o casamento. E um deles, fazendo uso da palavra, diz assim: ninguém em sã consciência sobe nesse altar e faz uma promessa diante de Deus e não cumpra. Pensa comigo só uma coisa, queridos. Cristina é filha de Deus, não é? Então, quando eu fiz uma promessa para Cristina, que é filha de Deus, eu fiz uma promessa diante de quem? Eu fiz uma promessa diante do pai dela. E sabe quem é o pai dela? Não é o pai biológico dela, que também foi feito, mas o pai dela é o Senhor. Então, como é que eu empenho a minha palavra diante do Senhor, numa relação, e não cumpro ela? Porque essa é uma das coisas que a gente está vendo hoje no mundo atual. Eu prometo ser fiel, te amar até a morte. Na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, com barriga, sem barriga, com cabelo, sem cabelo, né? Com barba, sem barba, né? Com celulite, sem celulite. A gente vai fazendo esse monte de promessa. Mas como dizia um amigo meu, a gente não é capaz de cumprir em pé aquilo que profere sentado. Há pessoas assim. Quantas pessoas dentro do nosso convívio que começaram bem o seu relacionamento marido e mulher e hoje nem a Ucrânia e a Rússia estão em pé de guerra como determinadas casas. Então aí, aviso para os navegantes aí. Quando você chegar aqui no altar e empenhar a tua palavra, morra por ela. Por isso, teve 2 dias aí o pastor Júlio falando a respeito de namoro. Fantástico. Agora você não é neófito. Você não pode dizer, eu não sabia. Não, você sabia.
de tudo. Foi tudo bem explicadinho. Ah, mas ela não era do jeito, ou ele não era do jeito que eu imaginava. Palavra empenhada. É com essa e com esse que você vai ficar até que a morte... E eu quero dizer que até que a morte nos separe, leva tempo, queridos. Ó, leva tempo. É que nem aqueles camaradas que fazem umas coisas assim. Eu vou falar agora uma coisa que vai pegar aqui pro lado de casa. Ai, é lindinho, eu vou levar, é um cachorrinho, mas até morrer leva tempo, queridos. E dá trabalho. Ó, então, bem. Amém? E segundo, estão aqueles que as suas ações são superiores às suas palavras. Que cumprem, que zelam, que palavra empenhada, ela vai até o fim. Meu pai não deixou muita coisa para a gente, não. Eu sempre digo isso. Em termos de bens, meu pai, infelizmente, acabou. A casa que a minha mãe tinha até tempo atrás, é lógico que foi depois fruto de uma negociação, mas a primeira casa que meu pai teve, ele ganhou na loteria. E ele só comprou a casa porque ganhou na loteria. E minha mãe teve que fazer ele comprar rápido, então ele ia consumir aquele dinheiro da loteria, e a gente sempre vivia de aluguel, mudando de uma casa para outra, porque acabava o contrato, era aquela coisa de aluguel. Mas uma coisa que o meu pai sempre deixou para os filhos, sempre. E eu vi ele muitas vezes, por causa de pessoas empenharem palavra com ele e não cumprirem, ele cortar relacionamento. Ele dizia assim, você empenhou a tua palavra? Cumpra. Meu pai era daquele que dizia que o fio de bigode dele valia mais do que qualquer assinatura. Hoje tem gente que a barba inteira não vale mais. Não é vocês, graças a Deus, vocês são tudo bens. Mas a gente passa por isso, não é verdade, queridos? Hã? Então, aqui nós temos que aprender que entre esses dois, o caminho que o cristão deve seguir é de ação, não de promessa. Por isso que a gente promete começar muito bem. No começo a gente promete, coisa e tal. Aí vem as batalhas, vem as lutas, e vão vir, queridos. Elas fazem parte do processo pedagógico de Deus. Aflição, luta, problema, enfermidade, é parte do processo pedagógico de Deus para as nossas vidas. Como é que o senhor sabe disso? Porque está escrito lá no livro, ele diz que escreveu todos os dias, ele está querendo me ensinar alguma coisa com essa situação. Então, aprenda rápido. Quando nós viemos para o campo missionário, Cristina começou a reclamar com Deus. Ele fala, Deus, se é para fazer obra missionária, eu faço aqui em São Paulo, eu não preciso ir para lugar nenhum. Aí tinha o vizinho de cima, começou a reformar o apartamento, querido. Ele batia tanto no apartamento de cima, que o teto de casa era de gesso, rachava, só que o gesso que caía, só caía no prato da Cristina. Foi ou não foi? Aí Deus usou uma serva de Deus e ligou para a Cristina e disse assim, ou você faz a minha vontade, ou eu te coloco no leito. Flecha. Quem diz para onde vai é o Pai. Então, aprendemos que o caminho que o cristão deve seguir é de ação e não só de promessa. Porque o que destaca o cristão é a obediência. Champlin
vai ler no seu comentário algo interessante, que diz que esta lição da parábola, que enfatiza que Deus requer de mim e de você obediência real, e não meramente boas intenções, ou somente culto de lábios em que o seu coração está longe, porque às vezes a gente está aqui, mas o coração está pensando lá no time, está pensando lá na coisa de amanhã, está pensando em qualquer coisa, está falando, mas o coração está longe, queridos. E a Bíblia diz que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Amém? Então é a intenção, professa de fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Nesse tempo de Jesus, a filosofia grega imperava ainda naquele lugar. E diz que os gregos ensinavam que as intenções eram mais importantes do que a realização. E que a única coisa boa é a boa vontade. Só interessava se você já tivesse uma boa vontade, já estava tudo resolvido. Os judeus, diante disso, tinham uma parábola que fazia parte desse tempo e dessa ideia, que dizia que Deus havia oferecido um campo a todas as nações, mas que somente Israel se interessou em assumir a responsabilidade de cultivar o campo. Porém, tendo assumido a responsabilidade, não tocou no campo. Todavia, embora abandonado, o campo continuava pertencendo a Israel. Pelo menos ele tivera a intenção de cultivá-lo algum dia. Para os rabinos, essas boas intenções eram dignos de elogio, de louvor. Jesus está quebrando um paradigma aqui, queridos, na parábola. Essa atitude dos judeus é contrária ao espírito da palavra que Jesus está ensinando. As boas intenções não são más, queridos. Não há nada de mais em ter boas intenções. Elas podem até ser dignas de louvor. Mas o que Deus requer de nós é muito mais do que isso. Porque, segundo a minha avó, de boas intenções, até o inferno está cheio. Até o inferno está cheio. Agora, partindo para o encerramento. Esse é pensamento meu diante dessa reflexão. Eu chego a pensar que se esse homem aqui quisesse realmente resolver só o problema da vinha, conhecendo os filhos, ele não tinha chamado os filhos, ele tinha chamado um escravo, um servo. Porque o servo ia fazer sem, porque é servo. Concorda ou não? Se ele quisesse só resolver um problema de campo, resolver o problema do campo, da vinha florescer, coisa e tal, ele não mandava os filhos. Porque ele conhecia os filhos, ele mandava um servo. Vai lá e faz. Mas por que, então, ele mandou os filhos? Porque se lembra que eu falei que o pai é aquele que dá proteção, limites, direção, e é o único que dá destino? O pai está dando, nesse momento, uma direção para os filhos. Sabe qual é a direção? Responsabilidade. Ele quer chegar para os dois filhos e dizer assim, e como diz, principalmente o pastor Felipe fala isso,
medir a temperatura, tirar a febre, saber como é que está, ele diz assim, vou chamar os dois, vou ver como é que está. E aí eu penso que Deus faz a mesma coisa conosco, queridos. Deus diz, eu tenho uma vinha. Jesus vai falar a respeito disso lá na mulher samaritana. Os campos estão brancos. Aí ele chega para mim e chega para você. E nos chama para o campo. Mas se você tem um relacionamento com Ele como Deus, teu relacionamento é de consumo. Você vai dizer assim, eu vou, mas eu vou receber o que em troca? Se lembra que esse foi o problema dos filhos pródigos. Na parábola do filho pródigo, o filho só teria herança do pai quando o pai morresse, amém? Quando ele pede a herança antes, ele está dizendo, para mim tanto faz se eu estou vivo. Eu quero a minha parte. O filho mais velho que está lá com o pai, ele trabalha para o pai de uma relação de troca. Eu estou aqui trabalhando, o senhor nunca me deu um novilho. Ou seja, os dois filhos, com relações diferentes, não conseguem ter uma comunhão com o pai. Os dois. O Senhor está nos chamando a um nível de responsabilidade, queridos. Porque é um trabalho. A direção dele para as nossas vidas. Nós, como eu disse, não somos frutos do acaso. Ele tem um propósito para mim e para a tua história, para a história de todos aqueles que estão nos acompanhando. E às vezes a gente está brigando com Deus porque acha que está no lugar errado. Não existe lugar errado quando Deus está contigo. Não existe lugar difícil quando Deus está contigo. Existe, você dar a resposta errada para Deus que te enviou para esse lugar. E para que Deus nos envie para esse lugar? Para a gente compartilhar as virtudes que há dele dentro de nós. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é a minha vontade. Há virtudes do Pai dentro de mim. E Ele me enviou para um lugar para que eu compartilhe da virtude e do caráter dele naquele lugar. Mas se eu não respondo a Ele da maneira correta, eu estou tratando Ele como um Deus de consumo. Eu só faço porque eu espero que Ele resolva o meu problema. Você está comigo? Você entendeu? Abaixa a cabeça. É um bom momento de você falar com o Pai. Se você tem tratado Ele como um Deus de consumo, é um bom momento de você pedir perdão. Se o teu relacionamento com Ele não é um relacionamento ainda de entendimento de adoção, e você se vê enquadrado
necessitado, porque compreendeu, entendeu no seu coração que você tem sido autossuficiente, que você tem se exaltado, se entronizado. É um bom momento de você reconhecer isso diante de Deus, diante do Pai, e pedir para Ele mudar a tua história. Ele é capaz de fazer isso. Porque se você não mudar a sua história e estiver centralizado em si mesmo, entenda que esse é o desejo primário de Satanás. Você ficará perdido, sem pai e sem herança. Então é um bom momento de uma boa reflexão nessa noite.